E Cristo veio resgatar a gente desse sistema, desse concreto, dessa petrificação chamada pecado, que tudo que eu faço está errado aos olhos de Deus. Mas o Senhor não tem nada a ver com a minha vida. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero ser drogado, quero ser assassino. É porque você está sob a égide da operação do erro. Mas quando você está sozinho fora do grupo social, você chora. Você diz o que Paulo disse: quem me livrará? Quem me tirará daqui? Eu sou livre, pastor. Eu posso ser homem de programa e ter 20, 40 homens por noite. Qual o problema? Só tem alguma coisa a ver com a minha vida? Eu não. Deus é que tem. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Deus é que tem. Você não é maior do que Ele? Você não é maior nem do que o seu professor? Você não é maior do que o seu médico? Você não é maior do que o juiz, do que o advogado? Você não é maior do que sua mãe, do que o seu pai? Você não é maior do que o borracheiro que conserta o pneu do seu carro? Você não é maior do que o frentista que põe gasolina no seu carro para você andar? Como é que você está dizendo que a vida é sua? Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. A epístola de Tito fica depois de 1 e 2 Timóteo. Capítulo 2, versículos 11 a 14. Digam comigo: a morte que gerou vida. Interessante, não, esse tema? Para quem é cristão, já entendeu, sim ou não? O que significa a morte que gerou vida? Jesus morreu para nos dar vida. Vida biológica ou vida eterna? Parabéns. Vida eterna. Então veja o que diz a Escritura Sagrada, a constituição da espiritualidade na terra. Primeiro eu quero dizer para vocês que não há nenhum livro chancelado, eficaz, legitimado entre os homens, dentro do planeta, com autoridade, com a chancela de ensinar a espiritualidade e a salvação aos homens. Respeitamos os escritos de pessoas importantes da religiosidade e da espiritualidade, respeitamos. Agora, qual livro que relata que o Filho de Deus desceu à terra, morreu, ressuscitou e voltou para o céu? Qual outro ser espiritual que desceu à terra em substituição, em favor do homem? Que outra literatura há na terra que prove que o Deus da religião A ou B ressuscitou? Temos respeito ao budismo, ao confucionismo, ao islamismo, ao espiritismo, ao catolicismo. Mas, por favor, não vamos confundir as coisas. O mundo inteiro viaja para Israel e comprova, pega, toca no túmulo. E os guias de Israel afirmam: não tem mais nada aí. Ele ressuscitou. Ele matou a morte para nos dar a vida. Então Paulo explica a Tito, a carta de Tito é uma carta pastoral. É Paulo ensinando a Tito o seguinte: você como pastor, ensine à igreja as verdades espirituais, extraia da igreja as confusões da espiritualidade, mostre à igreja a verdade. Aí ele começa: porque a graça, que é Cristo, manifestou-se trazendo. A graça é a instituição ou instituto jurídico e espiritual de Deus, que é Cristo, que foi enviado à terra para trazer salvação a nós. Versículo 12 diz: ensinando-nos. Veja que a salvação é uma pedagogia. Diga comigo: a salvação é um sistema
pedagógico. Ele nos ensina como se comportar, porque ensinando-nos a renunciar, abrir mão, deixar de lado, abandonar as práticas de quê? Da impiedade. A impiedade é todo comportamento em que as ações prejudicam o outro ou a si mesmo, bem como as paixões mundanas que o cosmos, que é o governo dos homens, o sistema administrativo na terra, imposto pela sociedade, pela cultura, impõe na gente. E ele diz: com a salvação em Cristo, viva o presente, mundo ou século, ou era, ou tempo, de forma sóbria, equilibrada, madura, de forma justa, extraindo mal, não produzindo mal, e piamente, ou uma vida religiosa na prática e na produção da bondade. Versículo 13 diz: aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do nosso grande Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 14: que se deu a si mesmo por nós. Olha a substituição: se deu a si mesmo por nós. Qual foi a finalidade dele ter se doado por nós? Para nos remir, isto é, nos tirar, nos limpar, nos purificar de toda iniquidade, e purificar este povo chamado igreja, para ser um povo zeloso, todo dele e de boas obras. É para isso que vocês estão aqui, é para isso que Cristo nos chamou. Fala conosco nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Sente-se. A morte que gerou vida. A igreja precisa guardar os ensinamentos da palavra. Anote no seu diário, na sua agenda, na sua Bíblia. Preste atenção, grave, escute depois, ouça, ponha em prática. Não esteja aqui para ser um passatempo, mas para ser uma oportunidade de crescimento. Então ouça com atenção, ouça, ouça, ouça. Quero dizer para vocês que é do conhecimento de todo ser humano que a vida na terra, por causa da queda de nossos primeiros pais, ela é passageira. Isto é novidade para nós? É passageiro ou não é? Sim ou não? Se há uma certeza que todos nós temos, é que não somos eternos. Esta é uma grande verdade, é uma grande certeza. Ainda bem que Deus tirou de nós a preocupação com esta finitude. Porém, esta finitude nos traz dores. Todas as nossas questões subjetivas, como medo, pavor, ansiedade, depressão, angústia, tudo é resultado da nossa finitude. Vocês sabem por que Deus não permite a gente pensar sobre a morte? Senão a gente pira. Vocês já observaram que a gente não pensa que um dia a gente vai ser sepultado? Somos tão ocupados com as nossas tarefas, com as nossas atividades, ocupamos a mente com tantas coisas, que a gente não pensa nisto. Ao contrário, a gente planeja ações. É ou não é? Chamado de sonhos. Vou me casar, vou ter filho, vou me formar, vou ter carro, vou ter casa, vou viajar, vou ter fazenda, vou ter sítio, vou ter, comprar. Mas interessante é que o grande sábio Salomão diz em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Em outras palavras, há no inconsciente, que é o local onde nós guardamos as nossas memórias e as nossas informações. Há lá dentro. E em vez de quando a gente abre esse inconsciente, a preocupação aparece. Eu vou morrer.
Como é que vai ser? Eu vou para onde? Quem me garante que eu vou para um lugar seguro? Tem esse lugar seguro? Se a gente está deitado, a melhor coisa que a gente faz nessa hora é se levantar e inventa de tomar um café ou beber uma água gelada e buscar interter a mente em outra coisa, e pensa outra coisa, liga a TV e vaza dali. Mas os dias estão passando, os meses, os anos. E um dia eu tinha 5 meses, gordinho, lindo, maravilhoso. Minha mãe faltava me morder de tanto amor por mim. Hoje eu já estou com 61 a fazer e ela está ali já indo embora. É a realidade. E é dentro deste contexto de realidade que o Senhor aparece. A queda nos fez finitos. Daí a necessidade do retorno da vida eterna, que nós perdemos lá no Éden. Perdemos porque somos tendenciosos às coisas de baixo, às coisas da inferioridade, às coisas daqui. Daí a gente tem uma dificuldade enorme de valorizar a espiritualidade. Daí nós termos esta guerra dentro de nós de querermos abarcar o mundo com as pernas, material, espiritual, sentimental, emocional, racional. E se não tivermos sobriedade, como diz a palavra, de focar a nossa vida na espiritualidade, a gente se perde. E aonde focar? Quem é o foco? Esta é a grande pergunta. Interessante é que já a segunda vida, ou a segunda forma de vida, traz muitas dúvidas, debates e confusão. Há os que creem que tem a vida eterna e há os que dizem que nós nascemos, crescemos e morremos e temos que fazer tudo aquilo que vem à nossa frente para fazer, de mal ou de bom. Defende isto um dos grandes filósofos chamado Descartes. Faça o que der na telha. Só que isso não é fácil ser entendido. Porque como existe um homem interior dentro de mim e você, que chora, mesmo tendo dinheiro, tendo riqueza, tendo bens, mas às vezes não tem saúde, e às vezes não tem alegria, às vezes está incompleto. É aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 7, nos últimos versículos do capítulo: o que é que há dentro de mim, que eu vivo nessa guerra constante? Quero fazer o bem e não consigo, não quero fazer o mal, mas faço. Quem é que vai resolver isto? Há uma questão dentro de todos nós a ser resolvida. Diga comigo, existe uma questão dentro de mim que precisa ser resolvida. Fale bem alto, quem é que vai resolver? Pois é diante desta pergunta que vem as grandes confusões. Porque o grande debate da espiritualidade, imposto por Deus e Satanás, luz e treva, é este homem. Eu sou produção de Deus ou eu sou produção de Satanás? Se eu me esvazio de Deus, eu serei uma produção terrível de Satanás. Nós humanos não temos capacidade de compreender o perigo que é a gente ficar sem Deus. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande catástrofe na sociedade. Envelhecimento, mortandade. E na Hungria, as mulheres presas na União Soviética engravidavam de propósito para vender por $180 seus fetos. E a Rússia vendia para as empresas de cosmético a $9.000 para tirar a pele das crianças, para trabalhar para a estética das pessoas. Tirava a criança com 6, 7 meses, vem de novo, faz outro. Para vocês verem o que é o mal que existe dentro do ser humano quando Deus não está dentro dele. Vocês viram semana passada aqui no Espírito Santo, quando uma senhora que não podia ter filhos, resolveu chamar sua melhor amiga desde a infância, preparar de mentira um chá de baby,
E aquela senhora no 8º mês, já no 9º mês se aproximando, nas últimas semanas, foi e ela levou para um lugar ermo, esmagou a cabeça e pegou uma faca, abriu a barriga e tirou a criança. Como ela não era médica para saber tirar, cortou as costas da criança e levou para casa dizendo: você é meu. Como? A palavra salvação etimologicamente significa escapar desta corrupção que há no mundo. Ou eu estou cheio de Deus, ou estou cheio do diabo. Ou estou cheio da luz, ou estou cheio das trevas. Ou estou cheio do bem, da benignidade ou do mal, da maldade. Porém, a espiritualidade é fácil de ser entendida. Como assim? Precisamos entender que as trevas, o reino de Satanás, embotam o nosso conhecimento. Olha o que diz 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4 diz que existe no meio dos homens um Deus, que ele cega o entendimento. O Deus deste século, ou deste tempo presente, que este século pode ser agora estes primeiros 100 anos de 2000, depois de 2000, ou os séculos passados. A cada século ele está operando. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, com a finalidade de que a luz do Evangelho não resplandeça na vida deles, para que eles não se aproximem da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então há uma operação do erro sobre a humanidade. Feliz é aquele que conseguiu abrir os olhos e ver a luz de Cristo. Infeliz é aquele que continua com os olhos fechados e praticando as piores arbitrariedades contra Deus e contra o seu povo. Mas a questão é espiritual. É uma briga entre Deus da luz e o Deus das trevas. Interessante isto. Os que buscam a luz encontram a vida eterna. Os que não buscam a luz não encontram a vida eterna. Olha o que está escrito em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado, salário é recompensa de uma atividade. Então o pecado é uma ação, é uma atividade não palpável, não visível, mas prático. Eu pratico. É uma atividade que nós humanos, com o nosso entendimento embotado pelo Deus deste século, que é Satanás, desagrada a Deus, fere a santidade de Deus e nos descaracteriza como imagem e semelhança de Deus. A função de Satanás, ou este Deus deste século, é destruir tudo aquilo que é virtuoso em nós. Virtuoso ser uma mulher, virtuoso ser um homem, virtuoso contribuir para alguém, virtuoso ajudar alguém, virtuoso não matar alguém, virtuoso não destruir a vida de alguém, virtuoso não fofocar contra A, contra B, virtuoso, mas o diabo está ali, não faça isso, faça isso aqui, destrua. O diabo veio matar, roubar. O salário do pecado é a morte. Porém, existe uma vida que nós precisamos buscá-la, é a vida eterna. Só está em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, nosso administrador, nosso governador, nosso orientador. Ou eu tenho um Cristo como meu Senhor, patrão da minha espiritualidade, gerente das minhas ações, ou então eu tenho um outro patrão, chamado diabo, que me conduz a tudo o que é de destruição. Veja João 3:36. João 3:36 nos diz o seguinte, olha que coisa interessante. Aquele que crê no Filho, a vida eterna é a espiritualidade autorizada, legitimada pelo Calvário de Cristo, é viver numa dimensão diferente. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, porém, quem desobedece ao Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele será derramado a ira de Deus. Por que nós estamos no mundo conturbado? Por que nós estamos sofrendo em nosso país? Por que a América está sofrendo? Por que a Europa está se acabando em suicídio? Por que o Oriente vive numa guerra santa?
Porque o homem, a partir do Éden, se afastou deste Deus, desta vida, desta harmonia, deste consenso, desta caridade, deste amor. Compreende isto? O que todos os homens precisam saber é que Cristo, como Filho de Deus, foi morto para nos resgatar. Como é isso, pastor Gessé? Vem aqui, João Marcos. Estou aprendendo com o Davi a ensinar. Fica aqui. Irmão Fernando, vem aqui. Pastor Genivaldo, vem aqui. Jeta, vem aqui. Pronto. Isso aqui representa o grupo social sem Deus. Isso aqui representa o grupo social sem Deus. Olha o versículo, fica aí. Olha o versículo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Resgatar, meu filho, é João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece o Filho não verá a vida, sobre ele permanece a ira de Deus. Então eu disse: o que todos os homens precisam saber é que Cristo, como Filho de Deus, foi morto, para nos resgatar deste sistema de pecado. Se ele veio me resgatar, é porque eu não posso estar aí. Eu resgatei ele do incêndio, eu resgatei ele de um abismo, eu resgatei ele da morte. O salário do pecado é a morte. Resgatei, sai daí. Aí ele recebe o nome de eclésia, dito assim: eu te resgatei dali para vir aqui para fora, para ser corpo de Cristo, a igreja do Cordeiro, o estandarte da verdade. Resgatei. Cristo te resgatou com a sua morte do pecado. E o que é o pecado? Palavra grega para o pecado. Palavra grega para pecado, amartia. Visão espiritual errada. Conceito de vida errado. Forma de temer a Deus errada. Prática de se comportar como seres dependentes de Deus errada. E Cristo veio resgatar a gente desse sistema, desse concreto, dessa petrificação chamada pecado. Que tudo que eu faço está errado aos olhos de Deus. Mas o Senhor não tem nada a ver com a minha vida. A igreja não tem nada a ver com a minha vida. Eu quero ser drogado, quero ser assassino. É porque você está sob a égide da operação do erro. Mas quando você está sozinho, fora do grupo social, você chora. Você diz o que Paulo disse: quem me livrará? Quem me tirará daqui? Eu sou livre, pastor. Eu posso ser homem de programa e ter 20, 40 homens por noite. Qual o problema? Só tem alguma coisa a ver com a minha vida? Eu não. Deus é que tem. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Deus é que tem. Você não é maior do que Ele? Você não é maior nem do que o seu professor? Você não é maior do que o seu médico? Você não é maior do que o juiz, do que o advogado? Você não é maior do que sua mãe, do que o seu pai? Você não é maior do que o borracheiro que conserta o pneu do seu carro? Você não é maior do que o frentista que põe gasolina no seu carro para você andar? Como é que você está dizendo que a vida é sua? Você diz que a vida é sua porque você quer aparecer, você não quer se prostrar, você não quer se submeter. Mas deixa Deus tocar na tua vida para tu ver. Basta você ter uma arritmia no coração. Ai meu Deus, cadê o cardiologista? Não, resolve tu sozinho. Glorificado seja o Senhor. A morte de Cristo veio obedecer um plano divino, meu amigo, para gerar capacidade em nós para enfrentar, confrontar e superar todo o modus operandi negativo de viver a vida social, material e espiritual. Ninguém é dono das suas ventas. Ninguém. A morte de Cristo foi para nos capacitar a enfrentar, superar, confrontar esta vida que quer nos deixar autônomos se a gente ser. Põe aí 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17.
Põe no versículo 15, conversa do 15. Olha o que diz. Ele morreu por todos. Ele morreu. Nele vivam. Mas não vivam mais para si. Quem tem a vida eterna, dobra a língua e não diz: a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. É por isso que há um confronto entre a minha profissão é esta e eu servir a Deus é isto. Pegue de novo para você. A tua vida não é mais tua, o teu dinheiro não é mais teu, a tua casa não é mais tua, o teu carro não é mais teu, o teu casamento não é mais teu, teu filho não é mais teu, tua respiração não é mais tua. Ele morreu para os que crerem, passe a viver não mais para si. Nós não temos nada, tudo é dele, para ele, por ele. Mas que não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Pois morra no lugar de Cristo para salvar você, morra. Anule o sacrifício do Calvário, retroceda a história e diga: eu vou enfrentar a morte para salvar eu mesmo, bota eu no Calvário, vai lá. Fé lá da mãe. Nós somos dependentes. É para a gente andar bem caladinho, cabeça baixa, dizendo obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus, aleluia, obrigado, glória a Deus, aleluia, obrigado, glória a Deus, aleluia, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus, aleluia, obrigado, glória a Deus, aleluia, obrigado, glória a Deus, aleluia, obrigado. Então, versículo 16. Por isso, daqui por diante, presta atenção à leitura. Daqui por diante, os que morreram com Cristo e nasceram para Ele, não pode ser conhecido segundo a carne. Isto é, a partir de agora que eu tenho uma vida eterna, eu não posso ser conhecido como maconheiro, como criminoso. Desculpa que eu vou bater. Estou desde sexta-feira que eu estou espirituoso. Não pode ser conhecido como forrozeiro. Eu era, mas não sou mais. Eu estava lá, mas o Senhor me resgatou. Não vivo mais nas trevas, vivo na luz. Quem quiser chamar de fundamentalista, que chame. Quem quiser dizer, é normal, qual o problema? O problema é esse aí, ó. Que quem está em Cristo não pode ser analisado, conhecido pelas suas ações carnais. Mesmo que lá os judeus conheceram a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Versículo 17 diz: porque, pelo que, se você já morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo, recebeu a vida eterna, as coisas velhas, tudo se fez. Capítulo 4 de São João, Jesus chegou para a mulher samaritana e disse: chama teu marido aqui. Ali está a religião e a espiritualidade altruísta. Ela olhou para ele e disse: eu minto ou não minto? Não, mas Jesus disse o quê? Verdade, você já teve 5. Mas não é normal? Não estão dizendo que é normal? Ela disse: como é que o senhor sabe? Ele disse: eu tenho outro segredo para revelar. Qual? E o que tu tem agora também não é teu. E agora o que é que eu faço? Ele disse: para de ser religioso ou religiosa, para de ser tradicionalista e entra para o reino. Eu vou te resgatar daí, sai daí, vem para o reino. Agora os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Deu para entender, não deu? Deu para entender, em espírito e em verdade. Não é mais pela vista, eu olhando para o meu santinho, eu olhando para o meu rezador, eu olhando para o meu conceito. Não é mais. Cristo inaugurou uma nova dimensão, Ele te resgatou de lá.
Por que ele fez isso? Por que ele tem essa autoridade? Porque ele foi o nosso substituto. Diga, Cristo é o meu substituto. Isaías 53:5. Veja o que diz o profeta Isaías. Antes de Jesus chegar, ele já profetizava. Ele foi ferido. Vamos ler na primeira pessoa? Ele foi ferido pela minha, bem forte, pela minha transgressão. Ele foi esmagado pela minha iniquidade. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas, bem forte, e pelas suas pisaduras, bate no peito, eu estou curado. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Então, se esta cura, a partir da minha substituição, ele por mim, eu estou ainda com problemas, eu ainda não entendi o Evangelho. Não tem pastor, nem padre, nem juiz, nem sacerdote, nem místico, nem credo que vai resolver seu problema. Se você não permitir que esta paz que Ele te deu, tirando de ti as tuas mazelas emocionais, sentimentais, apaixonais, inventei agora essa palavra, conjugais, materiais, profissionais, ninguém vai resolver o teu problema. Esta palavra sará envolve, engloba não só física, mas a alma. Qual é o problema da geração atual? O abandono das coisas espirituais. Resultado, estão doentes. Hoje eu ouvi o Davi pregando aqui de manhã, dizendo que só ontem 2 pessoas da igreja ligaram para ele: socorro aqui que nós estamos suicidando. Ontem esta igreja foi proibida de realizar um evento que não tinha nada a ver com política. Era um evento preventivo de educação e saúde, porque nós estamos num país doente, onde as pessoas estão suicidando, procurando paz, procurando resposta. Com muito respeito, senhores psiquiatras, parabéns. Não existe uma profissão mais linda que eu acho como psiquiatra. Fantástico. Parabéns, senhores psicólogos que se preparam durante 5 anos, fora ainda um período de residência, de treinamento, de práticas, para saber ouvir e acolher a pessoa. Parabéns. Parabéns, senhores médicos que passam 10 anos estudando, não param de estudar, para passar medicamento que controla a cabeça da gente. Mas nós estamos doidos. A nossa doença mental é porque nós tiramos a racionalidade que é Cristo da nossa vida. Põe Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Não se conformem. Presta atenção, crente. Presta atenção, crente. Não se conforme. Não se conforme com a internet. Não se conforme com o WhatsApp. Não se conforme com o SMS. Não se conforme com a Globo. Não se conforme com o SBT. Não se conforme com a Record. Não se conforme com a ideologia de gênero. Não se conforme com a pedofilia. Não se conforme com a gravidez na infância. Não se conforme com essa política maldita que está aí. Não se conforme com este mundo. Está aí, eu estou só apenas interpretando. Sai daí, sai. Vem cá, João Marcos. Sai daí, cara. Sai daí. Sai daí. A salvação, o resgate, sai daí. Leva a tua mente cativa a Cristo para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Se você não colocar Cristo na tua casa, na tua cama, no teu quarto, na tua cozinha, ninguém vai resolver seu problema. Se a mulher cristã não se encher de Deus, fizer dela o altar de Deus, vai quebrar casamento, vai quebrar filho, vai quebrar família, vai quebrar tudo.
Se o homem não colocar Deus na família dele, na cama, no dinheiro, no bolso, no consultório, no escritório, vai ser tribulação para lá e para cá, e vai dizer: eu não tenho mais prazer com a vida, eu vou morrer. Vai morrer. Não tem igreja que resolva, não tem pastor que resolva, não tem psicólogo que resolva, não tem psiquiatra que resolva, não tem profissional nenhum que resolva. Você vai morrer. Vem cá, João Marcos. Sai daí, pelo amor de Deus. Foi isto que os anjos de Deus fizeram com Ló. Sai daí, sai. Ele morreu para você. Sai daí. Sai das trevas, sai da dimensão da mentira, sai da vaidade, sai da umbanda, sai daqui, banda, não posso falar. Sai do inferno, sai daí, sai. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo, diga comigo, Cristo me resgatou. Bora, bem forte. Me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Vai para o madeiro. Se tu aguenta o rojão, aí ele faz por você, para te resgatar. Sai daí, para te dar vida eterna, para você olhar e dizer: tchau, diabo, tchau, capeta, eu conheço isso aí, já fui daí, não serei mais cavalo teu, você não vai mais montar nos meus ombros, agora eu tenho no coração o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. Glorifica o Senhor por um instante. Segunda coisa para a gente ir para o final do sermão. Primeiro, ele foi o nosso substituto. Segundo, ele desceu à terra para me salvar. Diga: Cristo desceu à terra para me salvar. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava. O que estava? Estávamos ou não? Cheio de dúvida ou não? Com medo ou não? E hoje estamos achados, sem nenhum medo. Porque se você tem medo da vida eterna, você ainda não conhece o Senhor nem a palavra. Nós humanos aqui sentiremos a falta, certo? É o nosso lado emocional, temos que trabalhar o luto, é normal. Mas deixa eu dar uma lição para vocês hoje. Meu pai, minha mãe, teu pai e tua mãe, nossos entes queridos, eu e você futuramente. A gente chora pelos nossos familiares. Mas eu e você, todos nós, vamos chegar a um momento da vida, que é aquele momento ali que está o meu pai, que não tem mais vínculo nenhum com isso aqui. Não tem mais vínculo nenhum com isso aqui. Nós é que ainda estamos, o cheiro do frango assado, da picanha argentina, a cocaína, a droga, a gente é que ainda está preocupado com isso aqui. Mas a gente não. Quanto mais a gente se aproxima de Deus na idade já avançada, mais Deus vai nos purificando e tirando da gente as preocupações, os desejos, as vontades e os vínculos com as coisas da terra. Eu chego na casa do meu pai, 6 horas da tarde, 5, 6:30, ele está, quando é cantando, é orando e falando em língua. Ele está só, Deus. Deus sabe fazer as coisas, gente. Glorificado seja o Senhor. Então isto não tem, essa idade aí, quem conhece o Senhor não tem medo de ir para o outro lado. Não tem, gente, medo de ir para o outro lado. Nós jovens, cheios de sonho, que a gente fica: não, Ave Maria, não, senhora me defenda, meu pai, tal. Então Cristo veio nos salvar para isto. Põe aí João 3:16. João 3:17.
Veio nos salvar para isto. João 3,17 nos diz assim: porque Deus, 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para me matar, não para me julgar, não para me condenar, mas para mim ser salvo por Ele. Diga para o cão que manda mensagem para você: tu vai para o inferno, crente fera da mãe. Você sabe por que tem um ódio mortal contra a gente? Porque nós somos diferentes e a gente não tem medo, irmão. Por favor, não me ligue atribulado, dizendo: pastor, meu patrão disse que eu vou para o inferno. Me ligue não, dê uma gargalhada. Aí se ele perguntar, olha, perguntar: você está gargalhando por quê? Porque você não sabe que meu passaporte já está assinado. Eu sou salvo porque Jesus veio me salvar. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Você é salvo, entenda isto. Por isso você está aqui. Olha o que diz 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Que é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Agora bem alto diz: eu era o principal deles. Você está salvo hoje. Está na Bíblia. Então Cristo veio. Terceira coisa, para a gente ir para o final: com a sua morte nos capacitou para enfrentar o pecado e vivermos só para Ele. 1 Pedro 2,24 diz o seguinte, 1 Pedro 2,24: levando Ele mesmo os nossos pecados em seu corpo. Olha que revelação. Levando Cristo os nossos pecados em seu corpo lá na cruz, para que agora nós, mortos para o pecado, passássemos a viver para a justiça, ou para a vida reta espiritual diante dele. Porque foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados.